Fala amigos, estou de volta, Moedas e Arte, trazendo uma moeda brasileira do Império Brasileiro 1888, bordo liso, R$ 100, fundo linhado, linda né? O estado dela é MBC. Amigos, aqueles que ainda não são inscritos no nosso canal, inscreva, faça parte da família numismática. Estamos aqui para apresentar uma moeda que não foi o fim, né? Mas ali foi o fim de muitas coisas. 1888 foi o fim da escravidão no Brasil, a Lei Áurea. Essa é polêmica, mas a gente não vai entrar no assunto. Mas vamos dar parâmetro. Por exemplo, para você ter uma ideia quanto que era R$ 100. Era uma coisa assim, era o preço de um pão, vai. Suponhamos que daria para comprar uma meia dúzia de pão se você tivesse uma família de 5, 6. Aí dava para cada um comer um pãozinho ou 2 pãezinhos, né? Tá bom? Mas tem uma curiosidade aqui que relaciona esse ano, né, com os réis. Nós vamos falar sobre escravidão, né? Bom, a escravidão em 1888 no Brasil foi extinta, né? A Lei Áurea. Essa é polêmica, mas fica para outra história. Bom, o valor dela no catálogo mundial é de 13 a 37 reais. Então essa daqui está em torno de 30 a 35 reais, tá? Se ela tivesse flor de cunho, aí não tem preço. Ela vale 150, 200 ou mais, tá? O diâmetro dela é de 27 milímetros. Ela é tamanho da nossa moeda de R$1. O peso é de 10 gramas. A moeda de real pesa 7 gramas. A cunhagem é de 1.696.000 moedas. Portanto, é uma baixa cunhagem, né? Agora vamos falar sobre o réis da época, tá? Um homem, estou falando de escravo. Um homem escravo na época custava $110, aproximadamente 110 mil reais, ou 110 mil réis. Então, a cada R$1.000 comprava-se $1, tá? Aqui embaixo, mulher era $85, por volta de 85 mil réis. A escravidão no Brasil foi uma coisa. O que fizeram com os negros quando deram a carta de alforria, ou melhor, a Lei Áurea, quando assinou a Lei Áurea, foi uma palhaçada. Vamos falar disso, vai? Foi uma palhaçada. Por quê? O que aconteceu? O Brasil era um povo mestiço. E o nosso imperador na época, o imperador e a classe da alta sociedade, a alta sociedade brasileira queria esbranquiçar o nosso povo. Aí começaram a trazer europeu, né? Espanhóis, italianos, portugueses, alemães, né? Eles não têm nada a ver com isso. Eles só estavam passando fome naquele continente e foram convidados a vir ao Brasil, né? Com dado dinheiro, terras e para trocar a mão de obra escrava pela mão de obra branca dos povos europeus, né? Dos alemães e etc e tal. O nosso amigo, o imperador Dom Pedro II, podia muito bem ter feito a reforma agrária da época e dado terras para os negros. Esse país seria um Estados Unidos ou melhor do que ele. Porque, ao mesmo tempo que não foi feita reforma agrária e nem deram dinheiro indenizando esse povo, eles foram parar onde? Na rua, na estrada, sem eira e nem beira. E aí eles invadiram os morros para sobreviver. Porque eles achavam que se eles colocassem os negros na estrada e jogassem ao relento, eles morreriam de fome, né? Eles se enganaram.
Portanto, hoje está isso aqui, o que a gente vê, muita gente pobre, muitas favelas, e aí culpados não são os negros, culpados são o povo da elite da época, os brancos que mandavam nesse país, que deixaram esse povo ao relento para que morresse de fome. É isso. É isso. Isso é história. Isso é história. Não tô aumentando e nem falando menos nem mais. Isso é história. É a realidade. Foi a realidade na época. E a Inglaterra chegou com os navios aqui e falou assim: ou vocês libertam os negros, ou a gente invade essa bagaça, porque eles tinham a Europa inteira passando necessidade, fome, que eram outros impérios. Outros impérios lá, Portugal, Espanha, Alemanha, ou melhor, Portugal, Espanha, Inglaterra, mandavam naquilo lá, e a França, e aí eles entendeu? O povo vieram para cá com fome, eles não tem nada a ver com isso. Os europeus que vieram para cá, eles, na época, a diplomacia brasileira, né? O famoso, eu esqueço o nome do diplomata agora, né? O famoso diplomata da época foi lá, encheu os navios, ofereceu dinheiro, trabalho, comida, terras, entendeu? Para que eles viessem para cá. E aí eles vieram. E hoje tem muitos desses que vivem muito bem. Tá na 4ª geração já, né? Mas os negros continuam aí, padecendo, né? E aí quando se tem algum governo que faz algo para que ajude, né, aos mais pobres, que são os brasileiros mais pobres, que de fato são brasileiros reais, que os europeus não tem nada a ver com isso, eles foram convidados, eles vieram porque eles passavam necessidade lá, e aqui eles conseguiram sobreviver, trabalhar, povo trabalhador, e aí por diante estão muito bem hoje, graças a Deus. Mas na época o imperador Dom Pedro II poderia fazer reforma agrária porque ele era dono das terras. 70% das terras do Brasil era do Império. Ou das igrejas da época, que eram as igrejas católicas. Que aí, né, é demais. Mas, assunto para outro vídeo. Um abraço, até breve. Deixe o seu like, nos segue aqui, inscreva-se no canal, deixe o seu like, peça vídeos relacionados à moeda de vocês. Um abraço, até breve, tchau.